qual foi a sua maior experiência com a Virgem Maria? Foi quando eu decidi me consagrar mesmo, né? Porque, como eu tinha dito, eu tava adiando muito minha consagração. Então, eu sempre senti Nossa Senhora me chamando muito para me consagrar. E eu falava que não, que não, que não tava preparada, não sei o que, não quero, não quero, não quero. E aí eu decidi que de 2019 para 2020, na virada do ano, eu decidi que eu ia me consagrar em 2020. Só que em 2020 fechou tudo, não tinha mais curso presencial, não tinha mais nada. Eu falei, eita lasqueira, agora eu não vou mais, né? Esquece. E aí eu tava em casa e aí eu vi o folder no Instagram do Arautos do Evangelho falando que eles iam fazer o curso de consagração online. E eu falei, nossa, é minha hora, né? Eu vou, me inscrevi. E aí eu fiquei esperando, assim, ansiosamente pro dia. E eu já ficava, assim, ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. Falando, meu Deus, agora vai. E aí eu lembro, nossa, eu lembro até hoje, assim, que daí, no primeiro dia, na hora que eu fui abrir a aula, né? Porque era aula online. Então, na hora que eu fui abrir a aula, o padre abriu a boca dele, eu não lembro nem o que ele tava falando, mas ele abriu a boca dele. E eu senti, assim, no meu coração, Nossa Senhora falando comigo, né? Falando que ela tava me esperando há muito tempo, que ela tava muito, muito feliz que eu estava ali. E eu senti que ela realmente me abraçou, sabe? Nossa, e aquilo foi, assim, sensacional. E eu chorava, chorava, chorava. E aí eu tive a certeza absoluta que eu tava fazendo o que era pra me ter feito há muito tempo. Em específico aqui, que foi a experiência da Romaria que eu fiz, né, até o Santuário Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Esse dia foi pauleira, foi forte, viu? Porque foram 4 dias, né? Eu desloquei meu joelho, eu andei sendo carregada por um e por outro aqui, né? Que também eram romeiros. Dor, muita dor, foi uma dor, assim, meu joelho estava aqui, ele fez isso. Então, acabou, eu caí. E aí depois, eu acho que a uns 200 quilômetros ali de distância, tinha um ponto de apoio. E aí eu fui nesse ponto de apoio me arrastejando nos outros. E aí eu cheguei lá, tinha colchão para deitar, né? E aí eu deitei e falei, gente, eu não vou mais, eu não consigo. Só que eu falei, mas tem almas para me interceder, que eu pedi intercessão, né? Para o povo mandar. E tipo, gente mandou intercessão de coisa muito pesada, tipo assim, nossa, meu pai tá à beira da morte, sabe? Nossa, tá acontecendo isso na minha família, gente, minha mãe sofreu um acidente, eu quero me libertar do alcoolismo. Então, tipo, era gente, sabe, batendo de frente mesmo e pedindo intercessão super além do que eu imaginava que seria. Eu lá pensando, a pessoa vai pedir pela vocação, a pessoa vai pedir por uma coisa super facinha. E, tipo, foram coisas surreais, né? E isso, né, no entanto, isso mexeu comigo, né, mexeu com o meu espiritual, porque era ali oração intensa, né, terço na mão, o cajado na outra mão e ia. E às vezes, né, e aí, por exemplo, o primeiro dia foi um sol de rachar o crânio, e nos 3 outros dias foi chuva, que faltava cair granizo na nossa cabeça. Foi uma chuva forte, foi horrível, sabe? E era caminhada, e aí meu tênis todo molhado, e eu pisando no barro às vezes, porque não tinha lugar pra pisar. E aí eu pisava, comia comida, a chuva caindo no prato, e eu aqui comendo, né? Foi uma coisa muito, muito forte, foi uma coisa surreal. Ao mesmo tempo foi ótimo, foi um trauma, né? Porque assim, viver tudo isso foi uma loucura mesmo, da minha parte, eu tenho isso na cabeça. E assim, nossa, era, sabe, os outros, não, vai, Alessandra, você vai conseguir. Tinha horas que eu ia pra trás e eu falava, vou desmaiar. E eu ia. Eu ia. Não foi à toa que aí vem a experiência de Nossa Senhora. Entrou água até na barraca em que eu dormia com outra menina. Molhou tudo que eu tinha, tudo. Roupa, sapato, colchão, toalha de banho. Molhou tudo, coberta. Então tava tudo encharcado dentro da minha mala. Coloquei tudo lá. Falei, hoje é o último dia. Posso escolher? Aqui vai desde meu nascimento até minha saída do hospital.
Porque antes mesmo de eu nascer, minha mãe não poderia ter filhos. Ela tinha o útero perfurado. Então, ela tinha sangramento, então ela não poderia ter filhos. Acabou que ela foi, uma noite, estava lendo a Bíblia, e ela passa por aquele capítulo do evangelista, se não me engano é Lucas, onde fala que havia uma mulher que tinha sangramentos, que ela acaba tocando na barra do manto de Jesus e é curada. Me corrijam, tá, gente, aí nos comentários, se for Lucas. Na minha cabeça é Lucas. E minha mãe acaba dizendo, Senhor, eu não preciso nem sair daqui, porque minha mãe estava muito debilitada. Ela estava de cama, graças aos sangramentos. Então ela foi e falou assim, Senhor, nem preciso sair daqui para tocar no Senhor, o Senhor pode vir até mim. Então ela estava rezando o texto e acabou dormindo. E ela fala aqui na experiência que quando ela estava dormindo, ela sentia mãos tocando no útero dela. Como se ela tivesse uma sala de cirurgia, ela fala. Até que ela acaba acordando de madrugada. A casa onde ela vivia não é essa que a gente vive hoje, é uma que é mais pra frente da rua, mais pra cima, na esquina. Então é uma casa muito pequena, não é grande. Ela saiu desesperada na casa porque ela estava sentindo um perfume diferente. Ela tinha achado, porque a gente mora num bairro perigoso, ela achou que havia algum bandido entrado dentro da casa e poderia fazer alguma coisa com algum dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão mais velho. Então ela vai atrás para ver se tem alguém ali dentro. E ela diz que no meio, quando ela chegou na sala, que ela viu que não tinha ninguém, que ela chegou na sala da casa, ela sentiu aquele perfume cair sobre ela, derramar. E ela disse que era um perfume muito forte de rosas. Aí ela disse que depois daquilo ela ficou ainda um bom tempo acamada, uns 3 ou 4 dias, que ela dormiu direto. Ela não acordou mais. E nem comia, nem se alimentava. Até que ela foi fazer uma consulta no médico. E aí quando ela chega no médico, ela vai e o médico pergunta para ela o que é que ela tinha feito. Ela falou, fiz nada. Aí o médico olha para ela e diz assim, você tá com o útero de uma menina de 16 anos. Sendo que na época ela tinha 40. 40 ou 42 por aí. E ele pergunta, se a senhora pudesse ter algum filho a mais, a senhora ainda ia querer ter? Ela falou, se fosse da vontade de Deus eu teria, mas eu não quero. Aí foi que o médico falou, a senhora tá grávida. E depois disso ela foi pra paróquia, né, que é daqui, que é bem perto de casa. E lá ela disse que me consagrou, né, a Nossa Senhora. Tanto que minha consagração, eu procurei depois falar com alguns padres, meu diretor espiritual também falou que era válida a consagração. Por isso que eu uso a KDM. Quem me pergunta, quanto tempo você tem de consagração? Eu falo, eu tenho que fazer 17 anos de consagração a Nossa Senhora. Qualquer coisa boa. Então eu sou consagrada a Nossa Senhora desde que nasci. E quando eu nasci, dia 8 de maio de 2005, às 6 horas da tarde. Coincidência, né? 6 horas. Horário do Ângelus. Exatamente às 6 horas da tarde eu nasci. E depois, 2 meses depois, eu acabei sendo diagnosticado com meningite. Na época, né, estava tendo um surto. E eu fui diagnosticado com meningite, mas eu passei pouco tempo no hospital. Eu entrei no hospital com meningite no dia 2 de julho. Julho. E saí no dia 13 de junho. Que é muito importante. Gravem essa data, dia 13 de junho. Que eu vou dizer depois o que tem dia 13 de junho. E quando eu estava no hospital, eu estava muito mal. Tanto que eu já estava prestes a morrer. O que os enfermeiros diziam. No último dia,
alguns dias antes, né, da saída, os enfermeiros chegaram, a minha família disse assim: olha, chama todo mundo, porque só tava minha mãe lá, né, minha mãe que tava comigo, que era totalmente isolada, porque o vírus poderia transmitir. Então só minha mãe que ficou comigo no quarto. Do hospital era eu e minha mãe. E minha mãe sempre cantava alguns cânticos da Igreja Católica. Tanto que ela cantava aquele cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. Porque meu grau de febre era tão alto, Lucas, só para tu ter uma noção, que acabou queimando o peito da minha mãe, quando ela me colocava para mamar. O grau de febre era tão alto que acabou queimando o peito dela, feriu. E quando estava chegando perto da saída do hospital, bem antes, né? Acho que era 2 semanas antes, os médicos chegaram para minha mãe e falaram: olha, você chama todo mundo da família para se despedir, porque ele está morrendo. Sério, ele vai morrer, não tem mais volta, ele vai morrer. Minha mãe relata tudo, que eu já estava amarelo. Eu tive minha cabeça raspada, porque não tinha mais canto para achar veia, não tinha mais sangue. Tive que levar a injeção, eu tive que ter tirado sangue na cabeça. Então tiveram que raspar a cabeça, tirar todo o meu cabelo, e foi por aí que eles também estavam tirando sangue e fazendo as injeções de medicamento. Então, depois disso, minha mãe chamou essa minha avó postiça. Eu falo que é minha avó postiça, porque ela foi no hospital, e como ela era freira, e saiu depois, né? Não tinha padre para ir lá. Ela foi no hospital para me batizar, porque minha mãe não queria que eu morresse e fosse para o inferno. Era o que ela dizia, que não queria que eu morresse como um pagão, que eu fosse pelo menos batizado. Tanto que eu digo que eu fui batizado 2 vezes. Então, eu fui batizado no hospital. Aí, meu pai, que ele era alcoólatra e também fumava. No dia que minha mãe chamou todo mundo para ir para o hospital me ver, meu pai tinha fumado 9 carteiras de cigarro. Ele já estava fora de casa há 1 semana, bêbado, largado no meio da rua. E a única coisa que ele tinha tomado naquele dia foi uma Coca-Cola. E minha mãe chamou ele para ir lá, no hospital, me ver. O hospital fica bem perto de casa. Daqui dá para ver o hospital. Hospital da FAP. E nesse hospital tem uma capelinha do lado de fora. E meu pai foi para lá, eu já tinha morrido. E realmente, os enfermeiros já estavam... ia dar, né, o relatório que eu ia morrer. Já estavam preparando tudo. E meu pai foi para a capela do hospital. E lá ele fez uma promessa para Nossa Senhora de Fátima, que se eu sobrevivesse e saísse do hospital bem, ele pararia de fumar e beber. Nunca mais ele ia encostar a boca em um cigarro ou numa garrafa de cachaça. E foi essa promessa que ele fez, que me salvasse. Ele voltou pro quarto e foi pegar em mim. Na hora que ele encostou em mim, minha mãe fala isso, e ele também fala a mesma coisa. E na hora que ele me pegou, que me tocou, eu virei e comecei a rir. Que eu reagi. E os médicos e os enfermeiros que estavam presentes ficaram chocados, porque eu já estava praticamente morto. Eu já tinha praticamente sido dado morto. Lá só estava esperando a hora de dizer, horário do óbito tal. Ele vai encostar em mim e eu fico bem do nada e começo a rir. Aí minha mãe pergunta: o que danado tu fez? Aí eu falei: eu não fiz nada. E na data que eu saí do hospital, dia 13 de junho de 2005, é a data do dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, que é outra devoção que eu tenho.
Então, gente, essa é a minha experiência com Nossa Senhora desde antes do parto. Nossa Senhora está presente na minha vida antes de eu vir para o mundo. Então, ela tem um lugar guardadinho no meu coração.